todos os tipos de triângulos. Você sabe calcular a área? Eu sou o professor Alexandrino. Nesse vídeo nós vamos ensinar tudo sobre isso para você. Acompanhe de perto, passo a passo. Você vai aprender muito. Aprender como calcular a área dos triângulos em todas as 4 situações. Veja só com a gente. E aí, vamos à primeira questão? Vamos lá. Olha só. Caso 1. Calcule a área dos 2 triângulos abaixo. Triângulo retângulo 7 de altura, 10 de base. E esse outro triângulo aqui interessante para a gente observar. Veja só. Em um triângulo, nós podemos calcular a área dessa forma. A área do triângulo é igual, vamos colocar assim, do triângulo, a base vezes a altura dividido por 2. Isso aqui é uma fórmula muito importante para a gente calcular a área de um triângulo. Agora, como a gente sabe se um lado é base e um outro segmento é altura? Qual é a exigência para isso, Alexandrino? A exigência é que esses 2 segmentos, base e altura, sejam perpendiculares entre si. Observe aqui, se eu chamar isso aqui de base, eu posso chamar isso aqui de altura, porque são perpendiculares, percebeu? Então eu posso usar muito bem essa regra aqui. Olha como fica fácil. A área deste triângulo vai ser igual, vou chamar isso aqui de base, 10, a base que seria 10, vezes a altura que seria 7, tudinho dividido por 2. Ok? Quanto é que daria isso aqui? Esse vezes esse, 70 dividido por 2. Ou seja, a área deste triângulo que eu estou calculando vale 35. 35 é a nossa resposta. É difícil? Claro que não. Bem simples. Base vezes altura sobre 2. Agora, esses 2 segmentos que eu vou chamar de base e altura têm de ser perpendiculares, 90 graus. Observe aqui. Eu posso chamar isso aqui de base, mas isso aqui não é altura, porque não forma 90 graus. Eu posso chamar isso aqui de base, mas isso aqui não seria altura, porque não forma 90 graus com isso aqui. Mas se isso aqui for base, eu posso chamar isso aqui de altura tranquilamente, porque são segmentos perpendiculares. Ok? Então vamos lá. A área desse triângulo é interessante, vai ser a base, 14, vezes a altura, que seria 5, tudinho dividido por 2. 14 vezes 5, 70, dividido por 2. Alguma dificuldade mais? Nenhuma. Eu tenho que a área desse triângulo vai ser exatamente 35. Mais uma vez, 35. É difícil? Claro que não. Bem simples. Então, nós temos aí esses 2 triângulos já calculados. Vamos ao caso 2. Olha como é interessante. Sendo 0,4 o seno do ângulo θ, olha θ aqui, na figura abaixo, pode-se afirmar que a área do triângulo, esse triângulo aqui, a área mede quanto finalmente? Bem, nós temos uma outra situação, tá? Isso aqui sendo base, isso aqui não é altura. Mas há uma outra regra interessante, pessoal. Quando você não tiver 2 lados perpendiculares, 2 segmentos perpendiculares, tiver uma certa inclinação, e se você souber o seno dessa inclinação, aí você mata a charada também. Olha uma outra fórmula. A área do triângulo também pode ser igual a um lado A, vamos dizer assim,
vezes o outro lado, B, vezes o seno do ângulo entre eles, tudinho dividido por 2. Ok? Vê se você entendeu. Se A e B fossem perpendiculares, só era fazer isso aqui, ó, simplesmente A vezes B sobre 2. Como não são perpendiculares, são inclinados, vai exigir que eu saiba o seno dessa inclinação. E aí nós temos mais uma fórmula interessante que vai te ajudar demais, tá bom? Se não são perpendiculares, mas você sabe o seno, multiplica pelo seno e depois divide por 2. Mãos à obra. Olha que coisa bonita. A área desse triângulo vai ser igual a um lado A, vamos dizer 15, vezes o outro lado B, vamos dizer 6, vezes o seno de θ. Mas ele está dizendo que 0,4 é o seno desse θ. Vamos colocar aqui, ó, 0,4. Tudinho dividido por 2. É bem fácil. Então, a área desse triângulo vai ser esse vezes esse, 90. 90 vezes 0,4. Olha como é fácil. 90 vezes 4 dá 360. Então, 90 vezes 0,4 só é tirar uma casa, dá 36. 36 dividido por 2. Dividido por 2. Então, nós temos aqui que a área desse triângulo é exatamente 18. 18 o quê, Alexandrino? Centímetros quadrados, porque é área. E a nossa alternativa, neste caso, seria a letra A. A de amor. Entendeu mesmo? Simples assim. Acompanhe daqui a pouco o caso 3 e 4. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. As melhores explicações, os melhores lances, deixando você afiado, nesse caso, todos os tipos de triângulo. E aí, vamos às outras duas situações? Vamos lá. Olha só o caso 3. Considerando a raiz de 3 como sendo 1,7, a área do triângulo abaixo mede quanto? Letra A, B, C, D ou E. Quanto mede a área desse triângulo? Observe que esse triângulo ele é equilátero, 3 lados iguais, não é isso? Se é equilátero, não precisa quebrar muito a cabeça. Há uma fórmula específica para ele, você já vai direto. É legal. Olha a fórmula do triângulo equilátero. A área do triângulo, se ele é equilátero, só é fazer a raiz de 3 sobre 4 vezes L ao quadrado. Gente, isso aqui é muito útil. Muito útil. Útil demais. A área de um triângulo equilátero, raiz de 3 sobre 4, L2. Entendeu mesmo? Então, vamos meter a mão na massa. Quanto vale a área desse triângulo? Como fica fácil? A área desse triângulo, já que é equilátero, só é fazer a raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 4, aliás. L2, quanto é L? É 10? 10 ao quadrado. E aí fica assim, a área desse triângulo vai ser raiz de 3, ele manda considerar 1,7. Fica assim, ó, 1,7 vezes 10 ao quadrado, você sabe que é 100 sobre 4. Para a gente concluir, nós temos a área desse triângulo, vai ser exatamente 1,7, multiplicando quanto? 100 sobre 4, que dá 25, não é verdade? 100 dividido por 4, 25. Vamos fazer logo assim. E aí nós temos a resposta final, 25 vezes 1,7. 25 vezes 17 dá 425. Mas não é 17, é 1,7.
só é tirar uma casa. Então, não vai ser 425, vai ser 42,5. Fantástico, não é isso? Essa é a nossa resposta. A área desse triângulo, que é equilátero, seria 42,5. A nossa alternativa, letra A. A de amor. Vamos à última situação? Vamos mesmo, olha só. Caso 4. A área do triângulo de lados 17 milímetros, 15 milímetros e 8 milímetros tem um valor em milímetros quadrados de quanto? Olha o triângulo aqui, 17, 15, 8. Quanto valeria essa área? Aqui nós estamos diante de uma outra situação que eu não conheço nenhum dos ângulos. Não posso dizer que um é base, outro é altura, nada disso. Mas eu tenho uma coisa muito especial. Eu conheço todos os lados. Se você conhece todos os lados, você pode usar o chamado princípio ou teorema de Heron. Heron foi um grande matemático e engenheiro grego que viveu em Alexandria, no Egito, no século 3 a.C. E esse cara deixou um legado muito bom para a gente calcular a área de qualquer triângulo, desde que você conheça os 3 lados. Vamos observar Heron? Vamos lá. Ele diz assim, você precisa observar quem é o perímetro. Quem é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, 17 mais 15, 32, mais 8, 40. Perímetro, 40. E aí, você analisa quem é o semiperímetro. O semiperímetro, pessoal, é a metade do perímetro. Semiperímetro, a gente representa pela letra P. Se o perímetro é 40, o Pzinho vai ser 20. Não é fácil? Então, a gente sabe que no nosso caso aqui, perímetro é 40 e o semiperímetro é 20, é o Pzinho. Vamos observar o que Heron diz. Ele diz que se você conhece os 3 lados, a área desse triângulo vai ser assim. Pega o perímetro, multiplica perímetro menos um lado, perímetro menos o outro lado, perímetro menos o outro lado. Gente, que coisa fantástica. A área desse triângulo vai ser a raiz quadrada do perímetro vezes perímetros menos um lado, perímetro menos o outro lado, perímetro menos o outro lado. Só isso. Vamos colocar na prática. A gente vai conseguir sim. Qual seria a área desse triângulo? Então, a área desse triângulo seria a raiz quadrada. Vamos fazer aqui com letra mais simples para caber. Seria a raiz quadrada de P. Quem é P? Bota aqui 20. Tá bom? P menos A, que é 17. Bota aqui, 20 menos 17. P menos B. Bote aí 20 menos o outro lado, menos 15. Tá bom? E de novo, P menos C. Bota aí 20 menos 8. Só isso, pessoal. Fica muito fácil. Olha só, seria a raiz de 20 vezes esse menos esse, que dá 3. Esse menos esse, que dá 5. Esse menos esse, que dá 12. É difícil? Então, nós temos aqui, finalmente, a área desse maravilhoso triângulo. Seria a raiz de quanto? 60. Concorda que isso aqui é 60 vezes 60. Então, você tem esse vezes esse 60, esse vezes esse 60. 60 vezes 60, que dá 3.600. Ora, a área vai ser a raiz de 3.600. Acabamos de ver. 3.600 é 60 vezes 60. Então, nós temos aqui que esta área vai ser igual a 60. 60 o quê? Milímetros quadrados. Entendeu? 60 é a nossa resposta fantástica e especial. Dessa forma, a gente pode dizer que a resposta correta seria a letra
É de esperança. Entendeu mesmo? Simples assim. E aí, você gostou? Então deixe já o seu like, os seus comentários, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, acione o sininho e se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Matemática simples assim. Eu te espero no próximo.